Pega a visão do canal do Guerreiro. Nesse devocional, eu quero passar alguns questionamentos para alinhar o propósito. Em um dos meus devocionais anteriores, eu trouxe 3 respostas pela palavra de Deus a alguns questionamentos que nós temos de nós estarmos aqui nessa terra, né? Quem eu sou, o que devo fazer, para onde irei, está em um devocional anterior, há algum tempinho atrás. E hoje, nesse devocional, eu quero tratar também de 3 perguntas básicas que você necessita para estar alinhado para a plenitude do propósito de Deus sobre a tua vida. São também essas 3 questões: onde, como e quando. Que através da palavra de Deus vamos compartilhar o que a Bíblia nos traz de respostas para alinharmos ao nosso propósito aqui nessa terra. Então, através da Bíblia Sagrada, que é a proposta do meu canal, quero trazer algum direcionamento em relação ao propósito de Deus para a tua vida. Tem um propósito humano, tem um propósito de Deus e tem um propósito do inimigo, que é roubar, matar e destruir. Ele não abre mão desse propósito. Em Gênesis 1, versículo 26, está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus o abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Ou seja, ar, água e terra, domínio para o homem. Então vamos começar entendendo o onde, das questões que eu vou apresentar nesse devocional. O onde. Adão, falando sobre Adão, nesse trecho bíblico que eu li, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus e foi colocado no jardim do Éden. Então a resposta de Adão é no jardim do Éden. E uma informação importante para entendermos sobre o propósito, que antes de Adão criar, antes de Deus criar Adão, ele preparou tudo o que ele precisava. O oxigênio, a água, o alimento, tudo que Adão precisava foi criado antes dele. Ou seja, o teu propósito já está tudo formado. Você precisa se alinhar ao propósito que Deus tem sobre a tua vida. Você não é uma obra, você não é uma criação à obra do acaso. Deus te fez para esse tempo, neste período, com tudo preparado para você manifestar o teu propósito. É importante você compreender isso na tua vida. Aqui eu estou falando de Adão. E eu e você em relação ao onde? Sem sabermos em qual direção seguir, é o mesmo que estar perdido numa floresta. Eu estou aqui ao lado do Ribeiro do Querite, à minha frente está a Marginal, ao fundo está a nascente do Ribeiro do Querite, à beira do lago do Parque Cidade de Toronto. Então o onde é importante, porque é a partir do onde que você vai saber para onde você vai seguir. Você tem que ter um senso de localização. Uma aeronave em pane, sem um piloto de uma aeronave sem senso de direção, é tragédia. E assim é na vida de um homem. Você tem que saber do onde para saber para onde você vai ir diante dos propósitos de Deus sobre a tua vida. Então você precisa. Eu sou uma pessoa que eu faço muitos planos, muitos projetos, muita coisa. Eu apresento muita coisa para Deus. Mas eu tenho convicção que nem tudo que eu apresento para Ele, Ele vai aprovar. E é bíblico, está em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Mas você tem que apresentar, tem que apresentar. Se você não apresentar nada, você não vai para lugar nenhum. Você fica paralisado, né? Eu me lembro, antes de eu fazer uma das melhores viagens que eu já fiz, eu trabalho com turismo, trabalho com imóveis, e uma das melhores viagens que eu fiz, eu planejei, eu andava, é a Rota das Emoções, Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba e Jericoacoara. Antes de fazer essa viagem, eu sonhava com aqueles locais, andando por aquele local. Você está entendendo? Senso de direção da onde eu ia partir e para onde eu ia chegar. E foi maravilhoso. E Deus quer que você tenha uma sensibilidade de localização. Você tem que ter um posicionamento da onde você está e para onde você quer ir, né? E é interessante porque o
onde, se você é uma pessoa otimista, você vai caminhar para o otimismo. E o onde também, se você é uma pessoa negativa, você vai caminhar para o negativo também. E é bíblico, está escrito. Em Provérbios 23, 7, a parte A. Porque assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Como que você imagina daqui a 5 anos? Como que você imagina terminar a sua carreira? O que você pensa? Você tem que ter um senso dentro do teu coração, é muito importante. Vamos para o como agora. Então, onde e como? Adão, né? No Éden, lavrar e cultivar. Então era uma ordenança dele. Ele foi no onde dele, era o Éden, o como dele era lavrar e cultivar a terra. E dar nomes a toda a criação. Como que ele fez isso? Naquela época, com o físico, com a sabedoria que Deus deu para ele, né? E é interessante uma coisa, e na imagem e semelhança ele tinha sabedoria celestial, como eu e você. Ela é deturpada por conta do pecado e restaurada em Jesus, mas nós somos seres extremamente capacitados, com uma sabedoria celestial sobre as nossas vidas, né? O que acontece? Na queda do homem por conta do pecado, Deus instituiu que ele comeria do suor do seu rosto. Mas deixa eu explicar algo para você. Isso não implica que a partir do pecado foi inserido o trabalho. Muito pelo contrário, porque ele já trabalhava, está na Bíblia, ele já trabalhava lavrando e cultivando a terra, dando nome aos animais, dando nome às criações. Você está entendendo? Então o suor veio porque ficou com insatisfação daquilo que se fazia. E é o que muita gente fora do propósito faz. Às vezes a pessoa está num trabalho por conta de finanças e dinheiro, mas ela soa, ela transpira, agonia, porque ela não está dentro do plano de Deus para a vida dela. Tudo é muito cansativo, mas quando você tem amor e está dentro do propósito de Deus, é uma satisfação. Eu vejo médicos às vezes atendendo com uma satisfação, engenheiros, como eu trabalhei muito com hélice contínua, com a prancheta dele assim, transpirando paixão. O que é aquilo ali? A pessoa identificou o propósito dele, pessoas no mercado financeiro, ajudando outras pessoas a ganharem mais dinheiro, transpirando alegria, você está entendendo? É notório que ela está vivendo o propósito dela para a vida dela. E aquela pessoa enfadonha, cansada, chega no trabalho, como dizem alguns pregadores, com cara de maracujá, ela está fora do propósito da vida dela. Eu nunca me esqueço, eu trabalhava numa empresa chamada Flui Brasil, e um dos funcionários cuidava de uma conta grande que ele dava com a Petrobras. Era a conta maior, era nos mangotes de condução de petróleo. E esse funcionário era o que tinha o maior salário na empresa, mas ele era muito fustigado dentro da empresa. Aí ele subiu para uma reunião, ele falou para mim, eu nunca me esqueço disso, eu não vou citar o nome por questão de ética, mas se ele assistir o vídeo ele vai lembrar do que ele falou para mim. Ele subiu para uma reunião, assim, ele estava assim pesado naquele dia, triste, ele virou, parou na minha mesa e falou, Eduardo, você quer ser feliz ou quer ter razão? E subiu para a reunião. Eu falei, eu ainda brinquei com ele, eu quero ter os dois, eu quero ter razão e ser feliz, mas enfim. E passou o dia, não vi mais ele naquele dia, chegou no outro dia de manhã, fiquei sabendo que ele tinha se demitido. E depois ele me mandou um recado para mim, falou, Eduardo, eu preferi ser feliz, porque eu vou viver o meu propósito. E depois de um período encontrei ele com a família dele super bem, ele encontrou o propósito dele. Nem tudo é dinheiro, nem tudo você vai fazer forçando a barra. Deus não é um Deus de confusão, as coisas fluem, né? Então é muito importante você ter e tem algumas perguntas básicas que você tem que responder para você mesmo. O que é o necessário fazer para chegar lá? Você é um profissional liberal, você tem que estudar, você tem que se capacitar. Você quer morar em outro país, tem que estudar um idioma. Você quer ser um missionário, estuda a missionologia do local que você vai, né? Como tem um pastor amigo meu, pastor Sérgio e pastora Luciana, estudaram bastante para a Índia e no tempo de Deus, creio que Deus vai realizar. Eu diria que o primeiro passo é fazer o que te faz feliz. Eu gosto de gente, eu gosto de multidão, eu gosto de falar com morador de rua, eu gosto de falar com um empresário, eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar planos e ideias. Eu olho para uma pessoa, eu nunca vejo a situação da pessoa, eu fico me perguntando o que foi que ela fez, né? A começar por mim, porque muita coisa que reflete na minha vida hoje é o que eu fiz que eu estou vivendo. E eu vou fazer o quê? Tem que fazer, vou ficar parado chorando? Tem que mudar a história, né?
Deus é um Deus de vírgula, não é um Deus de ponto final. Põe uma vírgula aí e vai para cima. Outra coisa importante que eu queria compartilhar. Quais são seus conhecimentos, suas habilidades e atitudes? Explore aquilo que você é melhor, né? Eu fiz um estudo com John Maxwell. Era um projeto que chamava 1 milhão de líderes. E ele me ensinou algo muito interessante. Inclusive está em um dos seus livros. Por exemplo, se eu sou 3 em português e 8 em matemática, se eu me aprofundar em português, eu vou subir de 2 a 3 casas. Eu vou pular num 10, eu vou pular no português, subindo 3 casas, eu vou ser 6. Vou continuar uma pessoa mediana em português. Em matemática, se eu sou 7, 8, se eu me aprofundar e pular 3 casas, eu vou ser 10. Eu vou ser o melhor em uma habilidade que eu já sou bom. Não estou falando que eu sou bom em matemática, estou citando um exemplo para vocês entenderem. Explore aquele seu potencial e invista no seu potencial. Não fica fatiando muito não, porque não dá certo. Eu gosto de turismo, eu gosto de imóveis, eu invisto. As coisas não estão no patamar que eu gostaria, mas eu tenho prazer em trabalhar com imóveis, tenho prazer em trabalhar com turismo, né? Viagem, poder proporcionar um imóvel próprio para alguém, não é só dinheiro, é paixão. Você está entendendo a diferença? Se a pessoa entra no segmento por dinheiro, ela se frustra muito fácil, porque não é fácil não, já enfrentei cada coisa aí que é só por Deus no mercado imobiliário. Mas vamos lá. Quando? Então, o que nós precisamos, o que nós estamos estudando? Onde, como e quando. Vamos fechar no quando então. Quando? Adão tinha todo o tempo do mundo e ele desperdiçou esse tempo. Ele se perdeu, porque a consciência da carne, a consciência dos olhos, soberba da vida, tirou ele do tempo, né? Quebrou o propósito. E eu e você? Em quanto tempo você vai atingir os seus planos? Você traça metas? Você tem período? Eu me lembro quando eu entrei numa crise, eu tive que, ficamos sem imóveis, e eu determinei que em um ano, por Deus, Deus é testemunha, eu falei, em um ano nós vamos comprar o nosso imóvel. E em exatamente um ano nós compramos o nosso imóvel, há quase 30 anos atrás, e hoje desfrutamos desse planejamento. Hoje outros planejamentos vão surgindo e Deus vai abençoando, porque nós temos o tempo Cronos, que é o nosso tempo, que é dias, minutos, segundos, meses, anos, e o tempo Kairos, o tempo de Deus. O tempo de Deus é aquele tempo que chega para a tua vitória, é o tempo que muda a história, é o tempo que Deus determinou para uma grande mudança na tua vida, e pode ser hoje esse dia, desde que você se alinhe aos propósitos de Deus e siga os mandamentos da palavra de Deus. Vai ser fácil? Não, Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo por mim e por você. Se alinhe, faça essa pergunta, né? Se projete, não desperdice, tudo passa muito rápido. Eu estava, esses tempos atrás, a minha filha eu carregava no colo, a minha caçulinha Giovana, de 17 anos, hoje já está namorando, uma de 30, um de 38, já com netinhos. Passa muito rápido, muito rápido. Faça essa pergunta: como, onde e quando? No propósito de Deus para a tua vida, e alcance a plenitude, seja feliz andando no projeto de Deus para a tua vida. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado.